Olá, meus queridos amigos. Aqui é o Blagomir e estou feliz em recebê-los no meu canal Védico. Hoje temos um tema especial e muito interessante. Vou falar sobre uma profecia que foi marcada para o dia 21 de setembro de 2024. Refiro-me à profecia do monge Abel. Hoje vou explicar tudo isso em detalhes. Além disso, ao longo desta mensagem, analisarei quais outras profecias de figuras conhecidas estão previstas para setembro do ano 24. Falarei sobre Nostradamus, Wolf Messing, a contemporânea Vanga, entre muitos outros. Portanto, assistam até o final, pois vocês descobrirão muitas informações fascinantes. Ao final, abordarei a posição dos astros na astrologia védica para o mês de setembro e farei uma nova análise das combinações planetárias que já estão presentes e que serão formadas, além de como isso poderá impactar os eventos em nosso mundo e a economia. Portanto, prestem atenção e assistam com cuidado para captar tudo, pois isso é extremamente importante. Informação única que você não encontrará em nenhum outro lugar na internet. Então vamos começar. Quem foi o monge Abel? Ele foi um pesquisador fascinante que afirmava a existência de um conceito integral, onde as ícones proféticas do monge Abel, por séculos, se tornaram lendárias. Muitos consideravam essas ícones como meras invenções da igreja. No entanto, o destino dessas obras é tão misterioso quanto as profecias que elas contêm. Quem foi Abel? O monge Abel era, na vida comum, conhecido como Vasily Vassiliev. Ele era um monge ortodoxo russo que previu, de acordo com algumas fontes, uma série de eventos históricos, particularmente os que ocorreram na segunda metade do século XVI e nos séculos subsequentes. Entre suas previsões estavam as datas e circunstâncias das mortes dos czares russos, começando com Katarina Torts, além de diversas guerras e agitações sociais. O mais interessante é que esse Vasily Vassiliev nasceu no ano de 1757, no mês de março, na província de Tula, que na época era parte da governadoria de Moscovo, havia uma família de camponeses. Após passar por uma grave enfermidade na juventude, ele decidiu ingressar em um mosteiro. No entanto, seus pais se opuseram fortemente a essa decisão. Como ele mesmo dizia, isso nunca havia passado pela sua cabeça. O mais interessante é que, enquanto temos nossos próprios planos para a vida, Deus tem os dele. Depois de cerca de 10 anos de vida familiar, ele acabou fugindo daquela aldeia, deixando para trás a esposa e 3 filhos, recebendo uma quantia de seu senhor. Esse senhor era uma figura bastante conhecida, Lev Narishkin. Ele conseguiu chegar ao mosteiro de Valam, onde já estava Vasily. No mosteiro ele permaneceu por 1 ano, e após receber a bênção do igumeno, partiu para o deserto, como era conhecido. Após enfrentar diversas provações, o monge Abel finalmente deixou o mosteiro de Valam e começou a vagar. Após muitos anos de peregrinação, ele se estabeleceu no mosteiro de Nikolai Babaevsky, na diocese de Kostroma, onde escreveu suas primeiras profecias. Há uma história sobre a imperatriz Katarina Koz, que faleceria em aproximadamente 8 meses. É impressionante pensar na ousadia dessa afirmação para a época. Lembro que naquela época não um moratório como o de hoje, e por declarações desse tipo, era possível perder a cabeça, tanto literal quanto figurativamente. O risco de sofrer violência física era muito real para quem se atrevia a fazer tais previsões. Na obra mencionada, afirmava-se que a imperatriz Katarina Secourdes morreria rigorosamente em 8 meses. O bispo de Kostroma e Galícia, Paulo, que teve acesso a esse livro, decidiu de maneira amistosa e fraterna entregar o monge às autoridades, revelando um caráter traiçoeiro. Este bispo acabou por encarcerar o monge Avélio. Você pode imaginar o motivo. Ele foi enviado a São Petersburgo. Lá foi relatado à própria imperatriz Katarina Zaguz que, ao ouvir sobre o monge, teve pena dele e, em vez de condená-lo à morte, ordenou que fosse aprisionado na fortaleza de Schlisselburg. No entanto, a profecia se concretizou e, em seguida, Paulo Quino ascendeu ao trono, enquanto o monge Avélio permanecia em cativeiro. Ele já havia sido exilado em Kostroma, onde previu a data da morte do novo imperador. Imagine só. Ele continuou sua jornada e, no dia 12 de maio de 1800, foi aprisionado na fortaleza de Pedro e Paulo. Certamente você sabe que este é um lugar famoso na história da Rússia. Após a morte de Paulo Pion, o monge Abel foi enviado para o famoso mosteiro de Solovetsky, do qual, na verdade, lhe era proibido sair. No mosteiro, o monge escreveu um novo livro, no qual previu a queima de Moscovo pelos franceses, referindo-se, claro, ao ano de 1812.
Depois que a previsão se concretizou, Alexandre Quimas, o imperador muito popular na época, ordenou a libertação de Abel. Já no verão de 1813, o monge visitou São Petersburgo e posteriormente esteve no Monte Athos, em Constantinopla e em Jerusalém. Após suas viagens, Abel estabeleceu-se no monastério da Trindade de São Sérgio. No dia 24 de outubro de 1823, ele ingressou no mosteiro de Vysotsky em Serpukhov, temendo as perseguições que, como já era de se esperar, começaram a surgir devido às suas declarações impactantes. Naquela época, isso era muito audacioso. Não se compara ao que ocorre atualmente. Cada um expressava o que desejava. Naquela época, foi uma declaração bastante ousada. E assim, no dia 24 de outubro do ano em que mencionamos, ele ingressou, como já disse, nesse mosteiro. Em junho de 1826, deixou o local e em seguida foi detido na província de Tula. Ele foi novamente encarcerado, desta vez por ordem do imperador Nicolau I, no mosteiro de Spaso Efimiev em Suzdal. O monge Abel faleceu no dia 29 de novembro de 1841 e foi sepultado em Suzdal, na igreja de São Nicolau, pertencente ao mosteiro de Spaso Efimiev. É uma trajetória fascinante. Nos escritos atribuídos a Abel também são mencionadas uma série de outras profecias, incluindo a queda da monarquia na Rússia, as duas guerras mundiais, a Guerra Civil Russa e outros eventos. Além disso, existe um ícone do grande mártir Nicolau, que é a primeira imagem profética feita pelo ícone de Lázaro a pedido de Paulo I, em cumprimento a uma profecia. Essa obra foi criada em maio de 1798, ou seja, 70 anos antes do nascimento de Nicolau I. Espero que você esteja ciente disso. Nicolau II foi o último czar da Rússia e da Império Russo, que foi brutalmente assassinado pelos bolcheviques. Após esse evento, o país mergulhou na escuridão. Nicolau Sódio, ciente de uma mensagem que seguia o testamento de seu antepassado, decidiu abrir um misterioso baú para descobrir o que estava guardado com tanto cuidado e segredo, até mesmo dos olhares reais. Assim, contemporâneos do último imperador da Rússia, Nicolau II, descrevem esse acontecimento. No manhã do 12 de março de 1901, tanto o czar quanto a czarina estavam bastante animados e alegres, preparando-se para deixar o Palácio Alexandrovski em direção a Gatina, a fim de desvendar um segredo de séculos. Eles se prepararam para essa viagem como se fosse um passeio festivo e interessante, que prometia proporcionar uma diversão extraordinária. No entanto, partiram alegres, mas retornaram pensativos e tristes. O que encontraram naquele baú, nem mesmo eu, com quem costumavam compartilhar suas impressões, soube. Após essa viagem, notei que em algumas ocasiões, o czar começou a mencionar o ano de 1918. Como um ano decisivo, tanto para ele quanto para a dinastia Romanov, essa é uma observação histórica fascinante. Assim, parece que Nicolau II já tinha conhecimento do que o aguardava, assim como o futuro da nação e do império. No turbilhão de eventos que se desenrolavam, as imagens de Abel foram esquecidas por muitos anos. E você pode entender o motivo. Quando os bolcheviques chegaram ao poder, eles começaram a destruir o culto da antiga fé, ou seja, a fé cristã, que era a base da sociedade russa. Toda a Rússia se apoiava nessas tradições religiosas, no cristianismo, e tudo isso começou a se desmoronar, enquanto o ateísmo era imposto, junto com uma ideologia completamente diferente. Por isso, as imagens de Abel foram deixadas de lado por tanto tempo. No entanto, aqueles que sabiam de sua existência acreditavam que tinham sido destruídas pelos bolcheviques, pensando que não haveria retorno. Mas as imagens têm a peculiaridade de se manifestar quando desejam e julgam ser necessário. Em outras palavras, as forças superiores sabem quando é o momento certo para se revelarem, assim como pelas profecias e ordens dos grandes mestres. Muitos pergaminhos, muitos relatos, 3 são preservados no altar. No Tibete, outros mosteiros sagrados, está claramente escrito que somente em um determinado século e em um ano específico, essas sutras devem ser reveladas ao mundo. Atualmente, a sociedade humana ainda não está preparada, você entende? É fascinante a história, e também conversaremos sobre isso. Se você está interessado em conhecer sobre Shambhala, a terra mística, e os antigos conhecimentos que lá estão guardados, deixe um comentário dizendo: Blagomir, queremos saber mais. Isso nos interessa. Assim, eu entenderei que há pessoas intelectualmente desenvolvidas aqui, que se importam com o que o mundo está esperando,
e qual ideologia será estabelecida em breve. Vamos em frente, meus amigos. As ícones têm a característica de retornar, e uma dessas ícones apareceu nos anos 2000. O que mais impressionou foi a incrível semelhança do retrato de Nicolau Thuds, que estava na iconografia, com a imagem real do czar, 70 anos antes de seu nascimento. Imagine só. É como se alguém tivesse conhecido você e visto sua imagem 70 anos antes de você nascer, e simplesmente tivesse pintado uma ícone ou um quadro com sua figura. Você segura esta imagem em suas mãos e observa. Mas isso é você. Imagino que ficaria bastante surpreso. Naquela época ainda não havia redes neurais e outras invenções modernas. Ao redor do retrato do santo, como é comum nas ícones, estão escritas as vidas, mas não as que já ocorreram, como é habitual, e sim as vidas futuras. A coincidência entre essas vidas futuras e os eventos reais é simplesmente impressionante. Além disso, ao lado de algumas imagens, restaram inscrições nas margens. Algumas delas podem ter se apagado, mas nas representações da vida que foram preditas nas profecias de Abel, é possível observar a primeira traição com serpentes sobre a tenda. Nas margens há a inscrição traição. A seguir, a execução do rei, que está acompanhada da nota executado com a família. Depois, há conflitos e ação em torno de seu túmulo, ou seja, as disputas incessantes sobre os falsos restos mortais. Por fim, há a traição representada por serpentes sobre seu sepulcro e a inscrição nas margens do ícone, enterrado em local desconhecido. Dessa forma, esta ícone não apenas confirma plenamente a existência das profecias de Abel, o monge, transmitidas ao imperador Paulo I, que aliás muitas vezes são questionadas. Além disso, essa é uma ciência, a história. E a ciência histórica tem como um de seus métodos colocar tudo em dúvida. Eu também, pessoalmente, aprecio esse método e nunca confio em ninguém apenas pela palavra. Busco sempre fontes concretas e documentos históricos com referências, e não meras invenções. É interessante notar como alguns chamados especialistas afirmam: está escrito nas Escrituras. Quando você pergunta, onde exatamente, eles não têm uma resposta clara. Muitos influenciadores dizem que está nas Escrituras sem sequer saber do que se trata ou quais são suas composições. Portanto, é crucial estudar a fonte original, independentemente do idioma em que esteja. Esse é um trabalho minucioso e desafiador, mas ainda assim, ele revela a verdadeira essência da verdade. Um evento recente me chamou a atenção, especialmente pela profundidade e clareza das profecias de Abel. Elas dissipam qualquer dúvida sobre a suposta falta de fundamento na canonização de Nicolau Cordes e da família imperial. O desígnio divino é tal que, segundo as profecias e o que observamos, a santidade de Nicolau Per e Nicolau Cordes parece ter sido traçada 70 anos antes de seu nascimento. Além disso, a inscrição nesta ícone indica que Nicolau Cordes é de fato um grande mártir, e não um réprobo, embora isso tenha relevância apenas na perspectiva de ter sido julgado e assassinado pelo seu povo cristão ou por hereges. A próxima ícone, a segunda ícone profética do monge Abel, é ainda mais fascinante sob a ótica contemporânea, pois a previsão nela contida deve se concretizar em breve, especificamente em setembro de 2024. E na verdade é sobre isso que se trata a minha mensagem para setembro de 2024. Tenho certeza de que isso é interessante para vocês, pois todos desejam saber o que nos aguarda. Análise histórica. Para que serve toda essa narrativa? Como me desperta interesse, creio que também atrai pessoas que possuem um vislumbre de inteligência e razão. Por isso, desejo explorar este tema de maneira abrangente. Esta imagem, conhecida como a icone do nascimento da Mãe de Deus, foi criada por Kellenikov, sob a supervisão do ícone pintor Lázaro, em março de 1796. Ou seja, 8 meses antes da morte de Catarina Kuz. A obra foi encomendada pela imperatriz e as profecias estão dispostas nas margens da imagem. Posteriormente, Kellenikov e o ícone pintor foram exilados na chamada Fortaleza de Pedro, localizada na região do Lago Ládoga. Na icone está representado o nascimento da Mãe de Deus, que ocorre no dia 21 de setembro, de acordo com o nosso calendário atual, ou 8 de setembro, segundo o calendário antigo, que vigorou até as últimas modificações bolcheviques. A inscrição acima da imagem diz: Nascimento da Santíssima Mãe de Deus. À esquerda lê-se: No ano 535, nesta vestimenta no trono do seu filho, no mês quarto e no dia do quarto ano.
Vou explicar por que 535 está abaixo de 5.263 anos, quando Zidi ascendeu ao trono e Masha foi abençoada, pois em meio à guerra houve uma grande destruição. No ano 6019 chegará ao fim este mundo tão pecaminoso. Amém. À direita está a inscrição que também menciona os dias de festividades das sagradas ícones, que se tornaram um presente divino, como um rei com 2 nomes. Essa é a primeira parte dessa profecia que se cumpriu rapidamente, uma vez que o reinado do filho de Catarina, Paulo Petrovich, durou exatamente 4 anos, 4 meses e 4 dias. Veja como é interessante, 3 quatros. É um código numérico e não está completamente claro, pois as datas no calendário estão indicadas, mas na profecia há um evento específico ao qual podemos nos referir. Sabendo que o imperador Paulo Pio subiu ao trono em 1796, segundo o calendário atual, e que na profecia está mencionado o ano 535, é fácil calcular as datas dos outros anúncios de Abel. E de fato, por que falar de um ano 5000? Aqui, me enviaram comentários dizendo que isso é loucura. Meus amigos, para responder a essa pergunta, é essencial conhecer a história de nossos antepassados e de nosso povo. Antes da reforma realizada pelo imperador conhecido como Pedro I, tínhamos um sistema de contagem do tempo totalmente diferente. Na verdade, utilizávamos o chamado Círculo de Anos de Deus, e nossos ancestrais contavam os anos desde a criação. Após a reforma promovida por Pedro, 5000 anos de nossa história foram simplesmente apagados. Isso significa que houve uma separação das raízes, criando uma imagem de pessoas que não lembram de suas origens, desconectadas de sua força ancestral e do conhecimento dos antepassados. Além disso, houve a destruição de registros históricos, e assim por diante. Isso representa a escuridão de séculos, um castigo pelos pecados, por assim dizer, a soberba de nossos ancestrais. No entanto, tudo isso realmente ocorreu. Esse antigo sistema de contagem do tempo, baseado no Círculo de Anos de Deus, é fascinante. Se você estiver interessado em saber mais sobre o calendário que nossos antepassados usavam, ou sobre como era a medição do tempo e os dias da semana, deixe um comentário. Eu gostaria de compartilhar com você essas informações e conhecimentos de maneira detalhada, pois é um ponto extremamente importante. Quando você compreender esse sistema hexadecimal pelo qual nossos antepassados viveram, isso ressoará em seu DNA. Ao explorar esses códigos de informação, você começará a entender como o mundo está estruturado. Alguns aspectos da sua visão de mundo se revelarão. Esse conhecimento é muito poderoso e sempre ilumina a verdadeira sabedoria. Ele liberta da escuridão da ignorância e dissipa as dúvidas geradas por conhecimentos falsos, que são abundantes atualmente. Esses conhecimentos errôneos só confundem ainda mais, tornando difícil entender a verdadeira natureza do mundo. No entanto, existem chaves e códigos deixados, principalmente em nosso DNA, que sempre estão conosco. Há mestres que atualmente transmitem esses saberes e os desvendam. Se você sentir interesse, poderemos discutir isso também. Eu gostaria de compartilhar essas chaves com você. Portanto, meus queridos, isso é um sinal claro sobre a vinda de um novo entendimento. Do rei abençoado nas guerras, Zelo menciona que, após um conflito extremamente aterrador, haverá um dia de celebração do nascimento da Mãe de Deus, que ocorre no 8º dia de setembro, segundo o calendário antigo, ou no 21º dia de setembro, conforme o novo calendário em 2024. Isso indica a chegada de um novo soberano, um novo governante. Este assunto diz respeito à Mãe Rússia. Sobre a realização da profecia do monge Abel, devo confessar que não tenho ideia, pois sou uma pessoa que analisa a realidade de forma muito objetiva e racional. Acredito que é válido confiar, mas prefiro o lema confie, mas verifique. Portanto, vamos observar o que acontecerá. Existe um precedente histórico, um fato histórico que está presente no campo informativo de nosso país e na consciência do nosso povo russo. Assim, continuaremos a acompanhar os desdobramentos. Além disso, gostaria de compartilhar previsões para setembro de 2024 feitas por figuras conhecidas, como Nostradamus e Matrona, entre outros. Começarei com Nostradamus. Se você se lembra, Nostradamus. Este é um médico francês, alquimista e, claro, astrólogo que viveu no século XV. Para quem não entende, o século XV abrange os anos 1503 a 1566. Ele se tornou um dos mais renomados profetas do mundo, e essa fama se mantém até hoje.
Michel Nostradamus. Em sua coletânea, ele fez previsões que foram registradas em forma de canções, conhecidas como quadras. Para quem não está por dentro, essas quadras são estrofes de 4 versos. Elas foram escritas em latim, italiano e uma forma antiga do francês. Nostradamus costumava deixar mensagens enigmáticas, evitando ser direto. Isso se deve ao fato de que transmitir esse tipo de conhecimento é uma grande responsabilidade, funcionando como uma espécie de programa do inconsciente coletivo. Ele tinha plena consciência de que não deveria compartilhar essas informações com pessoas não iniciadas, e por isso utilizava codificações. Nostradamus previu crises climáticas, secas e fome no mundo, especialmente na Rússia, onde ele mencionou a possibilidade de chuvas prolongadas, levando a inundações. Em um dos lugares de Korenevsk há indícios de um possível conflito militar entre as potências ocidentais e a China, que pode se intensificar no ano de 2024. Já em setembro, esses eventos podem começar a se desenrolar, e ao longo do ano, de acordo com as profecias de Michel de Nostradamus, a Rússia pode entrar em uma fase conhecida como a Era de Ouro. Isso é bastante interessante de se observar, pois se considerarmos a astrologia mundana, que lida com os horóscopos de países e continentes, de fato o horóscopo da Rússia passou por um grande ciclo de Rahu neste ano, iniciando um novo período de Mahadasha, que é um longo ciclo de Júpiter. E como todos sabem, Júpiter é visto como um planeta benéfico. Portanto, a nação possui um potencial energético voltado para o renascimento, especialmente no que se refere ao renascimento espiritual. Nostradamus sugere que a Rússia pode emergir como um centro espiritual forte no Novo Mundo, sob a liderança de um novo governante, dotado de um coração nobre, trazendo mudanças positivas para a vida do povo. Matrona de Moscovo é um símbolo a ser lembrado. Uma das santas mais veneradas na tradição ortodoxa é Matrona. Como muitos sabem, especialmente aqueles que vivem na capital, Matrona é uma figura extremamente conhecida, quase como uma referência para todos nós. Ela era uma mulher cega e justa, dotada de habilidades raras, como a cura e a capacidade de prever o futuro. Matrona profetizou que a principal escolha que a humanidade enfrentaria no ano que vem seria uma questão essencial. Ela advertiu que os países do mundo teriam que testar a solidez de sua fé. Segundo sua visão, se o povo russo perdesse a crença, calamidades viriam e as nações se afastariam da Rússia. Essa foi uma advertência de Matrona. Observando o que se desenrola em 2024, podemos notar que muitos países realmente se distanciaram. Interpretemos essa profecia de Matrona como uma possibilidade de que os russos possam encontrar um líder espiritual que guie a nação através dessas dificuldades sombrias. Além disso, Matrona ressaltou que a Rússia poderia conquistar aliados confiáveis no Oriente. Embora o ano bissexto de 2024 se apresente como um período desafiador, ele também carrega um peso kármico significativo.